Pública aqui do Fórum de Várzea Grande, que a gente tem como juiz o doutor Hugo. E o nosso foco é trabalhar com pessoas que foram abordadas com drogas, mas nós temos essas outras demandas que são conflitos, que aparecem muitas vezes idoso com família, criança com pai separado, e acaba aparando no juizado criminal também, e que a gente se depara com esses focos. Por isso é a nossa abordagem sobre o tema, entendeu? Então, nós estamos em busca dos temas que nos socorrem também, entendeu? Que nos auxilia para algumas demandas que a gente tem. Eu acho que a gente vai ter que fazer um bom proveito das falas hoje do doutor Alexandre, doutor Alex Cardoso, que está aqui, advogado, e a especialidade dele na área, para estar abordando com a gente, até para a gente ter essa maior facilidade para fazer esses atendimentos. A Cris vai fazer a apresentação do doutor Alex aqui para a gente, entendeu? Até para a gente ter noção de quem é o profissional que vai estar abordando esse tema com a gente, entendeu? Doutor, tem profissionais de todos o estado, praticamente, e das várias aqui de Cuiabá, Fórum de Várzea Grande também, entendeu? A Cris vai fazer uma pequena apresentação, né, Cris, entendeu? Que ele deve ter um currículo bem extenso. Muito obrigada a todas, viu? Obrigado, Cris, é com você, Cris. Obrigada, Marlene. Então, doutor Alex Cardoso, graduado em Direito, pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil, especialista em Direito Médico e MBA Planejador Financeiro, além de pós-graduado em Gestão e Cooperativas de Crédito, conduz aí a área, né, de atuação em Direito Empresarial e especialista também em Direito de Família, que é um tema bem interessante e diário aí para a nossa atuação, especialmente, né, dos profissionais que estão aí participando deste momento de tirar dúvidas e abordando esse tema tão especial. Além de ter também, né, doutor, um artigo publicado, né, em 2019 sobre os efeitos práticos da Lei 12.318 de 2010. Seja bem-vindo e agradeço aí a sua participação e o convite aceito por nós. Obrigado, Marlene, muito obrigado. Eu quero cumprimentar a todas que estão aqui. É uma grande honra para a gente, enquanto advogado, né, e ter essa oportunidade de falar, né, para um grupo tão seleto, que é um grupo que realmente faz a justiça, né, acontecer junto com todo o nosso sistema jurídico, nosso judiciário, né? Então é um privilégio, né, para a gente, enquanto advogado, exercer esse mistério de trazer esclarecimentos. Como a Cristiane abordou agora há pouco, né, e talvez algumas de vocês perguntem-se, né, a gente tem um currículo voltado à assessoria empresarial, né, formações ligadas ao direito empresarial, à área da saúde, né, então você tem uma especialização, uma atuação muito relevante aí, quase 18 anos aproximadamente, atuando na área da saúde, junto a hospitais da capital, do interior, fora aqui do estado, junto a clínicas, médicos, porque o direito da saúde, assim como o direito de família, né, a gente tem como aqueles direitos fundamentais, aqueles que são essenciais a todo o restante. Então, o advogado que conduz, né, o direito de família como uma prioridade dentro do seu escritório, ele com certeza ele tem condições de exercer qualquer seja a atividade com maior sensibilidade, com maior excelência, porque eu costumo dizer que dentro de um cenário de ciências sociais, que é o caso do direito, né, tudo começa e tudo se revela através do direito de família. Então, todas as modificações que a gente vai encontrar e vai viver na sociedade, a gente consegue ver agora aqui, através das dificuldades, os desafios que a gente enfrenta no dia a dia no direito de família. Ele vai ditar como que vai ser o comportamento da sociedade em qualquer que seja os ramos. Hoje nós temos, né, o desafio de abordar aqui com vocês a temática da alienação parental. Como eu expus, né, então sempre eu priorizei
apesar de ter outras atuações também ao longo da nossa carreira, eu sempre priorizei o direito de família. Mas eu confesso que até o ano de 2015, aproximadamente, a minha irmã, que também é advogada, ela coordenava esse núcleo dentro do escritório, então eu ficava mais na parte estratégica, né, mais na parte de desenvolvimento desse núcleo, juntamente com ela, mas o operacional era ela quem conduzia. Né? Mas desde a época de faculdade, então sempre foi um assunto e que um ramo do direito, na verdade, que me chamou muito, que me despertava muito interesse. Porque ali você via realmente as dores do ser humano ali e a possibilidade de você fazer, de fato, a diferença na vida daquelas pessoas. E quando a gente trata de criança, né, o desafio, a responsabilidade é muito maior. E aí a gente teve, no ano de 2016, ali na frente, eu vou abordar sobre esse exemplo, sobre esse caso, o que eu chamo que foi o despertar para a alienação parental, desse que vos fala. Então, no ano de 2016, um cliente então me procura, um empresário, né? E ele já estava ali há meses sem conseguir trabalhar, numa situação muito difícil, né? Vivendo uma relação familiar bastante conturbada, e aí a gente começa a realmente entender os efeitos devastadores da alienação parental na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Esse caso é um caso que foi pioneiro aqui no estado, inclusive, né? Tem outros, né, dezenas de outros casos que a gente conduziu, mas esse é um caso que eu elegi para poder tratar de uma maneira simbólica aqui, naturalmente, preservando sempre o sigilo, né? Para que a gente possa estabelecer um link entre a questão teórica, tudo que a gente vive nos processos de modo geral e os casos práticos. A Lei 12.318 de 2010, ela vem, na verdade, para consolidar um anseio da sociedade que há muitas décadas já vinham demonstrando, né, uma necessidade de mudanças legislativas. A questão da alienação parental é uma questão que está muito longe de ser recente, né? Isso vem de décadas, centenas de anos, na verdade, atrás. Já se falava, já se sofria os efeitos da alienação parental. Mas então por que somente em 2010 foi dada essa prioridade legislativa nesse momento? Uma questão muito óbvia, né? A sociedade ela trabalha num formato, né, de um pêndulo, né? De tempo em tempo a gente vai se ajustando de acordo com as prioridades e as características que vivemos naquele meio social. E a gente vive uma transformação hoje, né? E o fenômeno da alienação parental ele é muito fácil de ser explicado até por uma questão até mesmo lógica. As pessoas simplesmente não se separavam. Né? A gente sabe que a gente vem desse histórico que as pessoas, os casais não se separavam. Então quando tinha algum problema nessa ordem, as alienações parentais elas não chegavam num nível de gravidade tão grande quanto no contexto social, uma volumetria como hoje acontece, porque nós tínhamos um controle por meio dessa situação do casamento propriamente dito. Hoje nós temos uma média, né, de 500 mil separações por ano em nosso país, né, dentro de um cenário de quase 1 milhão aproximadamente de casamentos que são registrados, praticamente a metade de divórcios e separações são registradas. E o impacto ainda maior que isso acontece nos primeiros 10 e alguns, uma minoria de 10 a 15 anos. Então as pessoas separam-se, realmente é uma realidade, né, um volume muito grande, né, nós temos aí de separação. E naturalmente dentro de uma relação estável e que os filhos eles vêm. E como que fica essa situação, né? Então a gente vai abordar com vocês essas diferenças entre a alienação, que ela acontece, que vamos dizer assim, aquela alienação até mesmo sutil, né? Tem um tom de inocência, tem um tom de que não é proposital, mas ela acontece até mesmo dentro dos núcleos que as pessoas vivem no mesmo ambiente, no mesmo núcleo familiar. Mas também tem os níveis de alienação e o desafio passa a ser muito maior após a ruptura. Paralelamente a isso, a gente tem um índice muito grande também, segundo estatísticas, né, que em torno de 40% das crianças, ou até mais, na verdade, que nascem no Brasil hoje, elas não nascem dentro de um seio familiar estruturado.
né? Vem de uma relação, muitas vezes, um namoro, ou até mesmo não existiu nenhum namoro, né? Ou uma relação que não deu certo, então não estão dentro de uma relação familiar estruturada. Isso aumenta sobremaneira. Eu digo que a alienação parental, ela hoje, muito embora se discuta esse tema sob um viés, muitas vezes, de extremo, de uma parte, de cá ou de lá, ela, sem dúvida nenhuma, ela vai ser o divisor de águas, infelizmente, né, que não era para ser, pelo sofrimento, né, a alienação parental, ela é uma característica de sofrimento, mas é um divisor de água que vai estabelecer mudanças no comportamento da sociedade ao longo dos anos. Feita essa abordagem rapidamente com vocês, e eu quero só deixar um parênteses aqui, sempre que vocês forem tendo dúvidas, vocês, por favor, eu peço que pode me interromper a qualquer momento, tá? Pode simplesmente desmutar o microfone, falar, a ideia é a gente fazer um bate-papo interativo mesmo, conversei antes com a Cristiane a respeito disso, tá bom? Então, ficarei feliz se tiver essa participação por parte de vocês. Quando o genitor manipula a relação com o filho, todos perdem, mas o prejuízo maior é da criança. A gente vai falar ali na frente sobre os prejuízos às crianças, o prejuízo aos genitores, até mesmo quem aliena, o genitor alienado, os prejuízos à sociedade, ao sistema judiciário, né? Uma série, então ninguém ganha. Realmente é uma guerra sem vencedores. Né? A alienação parental não é apenas um problema jurídico, mas é um drama social e emocional. É importante a gente estabelecer isso, porque vocês, como a grande maioria do público que aqui está, são assistentes sociais, são psicólogos, né? Então, assim, como eu disse no início, é um prazer poder ter essa oportunidade de falar com vocês. Por quê? A gente sabe que são diversas situações, as desinteligências que são levadas ao Poder Judiciário. Mas nada, por experiência própria, em quase 20 anos de advocacia, nada causa tanta dor, tanto sofrimento, tanta complexidade, tanta dificuldade que realmente as questões, os conflitos familiares, sem dúvida nenhuma. Então, pode ser independente de classe social, independente de quem esteja ser submetido a esse sofrimento, a dor é muito grande, o desafio é muito grande. Então, está muito longe de ser apenas uma questão social, uma questão jurídica, né? Mas é uma questão, sobretudo, emocional. E a gente vai falar da importância ali da frente, dessas ferramentas, desses instrumentos. A gente vê hoje muita gente abordando sobre alienação parental, e aí tem aquelas visões extremistas, dizendo, mas o judiciário está terceirizando as decisões a respeito de alienação parental, as decisões a respeito de guarda e tudo mais, está terceirizando para assistência social, para psicologia, né? Então tem aquela corrente que acha, não, tem que voltar como era antes, somente dá uma decisão ali, sim ou não, fica com A, fica com B e pronto, acabou, né? Onde o juiz ele simplesmente ele sentenciava e não tinha todo esse aparato. A gente tem que entender que isso não é mais possível. Como eu disse para vocês, os desafios hoje de 2024 são muito diferentes dos desafios que nós tínhamos lá em 2002, em 2000, em 1990, e isso hoje é impossível de você romper uma barreira tão pesada como são os efeitos da alienação parental, sem o aparato, sem o apoio de equipe multidisciplinar, que está aí à disposição do poder. Só te interrompendo rapidinho, na apresentação. Ele não está rodando aqui para nós, não estou... Em qual página que você está, Marlene? Só para a gente se atualizar aqui, por favor. Doutor, pode ser na... Na segunda página ainda, tá? Agora começa a caminhar mais rápido. É que ele não mudou muito, Tá. É que eu não estava aqui para mim, não estava aparecendo. Obrigada. Perfeito. Então, assim... Isso. Perfeito, gente. Então, hoje, os estudos, a ciência comprova, né, que os impactos são causados no desenvolvimento infanto-juvenil e na estrutura familiar como um todo. Então, quem vive um drama de alienação parental, principalmente a alienação parental, que eu chamo de alienação parental objetiva, ou até mesmo aquela alienação parental ainda mais grave, que eu chamo até de perversa, porque em alguns momentos a gente percebe que, da mesma forma que eu disse para vocês ali atrás, que há aquela forma de alienação parental inconsciente, sutil, tênue, que não tem
vamos dizer assim, aquele ânimos de realmente de causar, acontece até mesmo dentro do núcleo familiar habitual, com marido e mulher juntos, mas existe também aquela alienação parental que ela é planejada, ela é estruturada, ela é realmente planejada para ser feita, né? E aí a gente chama, né, é um pensamento meu, efetivamente, né, muito embora esse conceito de perversidade é um conceito técnico aí da psiquiatria, da psicologia, mas eu uso essa terminologia em relação a qualquer tipo de maus tratos que seja feito com vulneráveis, e principalmente com vulneráveis aqui na questão da criança, ele é um ato de perversidade, independente de como, do conceito propriamente dito desse termo. Então, eu conceituo também alienação parental, além da etapa subjetiva, ou de uma classificação subjetiva, a classificação objetiva, também um terceiro nível de classificação, aí, que é a alienação parental perversa. Abordarei para vocês quais são os exemplos aí na sequência a respeito disso. Então, a violência psicológica existe, como eu citei para vocês, a violência psicológica pela alienação parental, ela existe de uma forma não intencional e intencional. Então, a alienação parental não intencional, ela acontece no dia a dia, sem querer a gente acaba cometendo. Quem é pai, né, acaba cometendo, né? A criança vai ali, né, pede alguma coisa para o pai diz não, a mãe vai lá, não, por que você não quer, né, deixar? Vai lá, filho, faz isso, né? Ou o inverso, né? A mãe vai lá e proíbe, o pai vai lá e autoriza. É muito comum isso, mas não há maldade, então não há intenção. E isso, na verdade, é até importante que em alguns aspectos essas situações aconteçam, que o casal, a família, eles vão se ajustando, eles vão melhorando, eles vão aprendendo a lidar com essas questões. Porque a criança, eu abordarei para vocês ali na frente, ele não consegue diferenciar aquilo que é uma regra, propriamente dita, eu não posso isso, aquilo que vem de uma forma sutil para ele levar como verdade, ele não consegue fazer essa diferenciação, até pela ausência de capacidade cognitiva ainda, dependendo da idade que ele esteja. Então nós temos aí a alienação parental subjetiva, objetiva, a que eu chamo de alienação parental perversa, os efeitos progressivos conforme a idade da criança ou do adolescente alienado. Aqui nós temos uma divergência que muitas vezes, infelizmente, o Poder Judiciário ainda não está devidamente preparado, porque a gente vê alguns entendimentos de que quando a criança é menor, talvez os efeitos são mais devastadores. No meu ponto de vista, não é isso que acontece. A gente tem uma casuística muito grande no escritório, eu acho que nesse momento a gente tem aí dezenas de casos ali tramitando, cujo genitor alienado às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, às vezes é um avô, é uma avó, né? A gente tem diversas situações. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, as estatísticas comprovam em torno de 70% das pessoas alienadas, de fato, são os pais. Mas também tem um índice em torno de 30%, que em sua grande maioria, a esmagadora maioria desses 30%, são as mães que são alienadas. Então ele é um problema social, onde a gente precisa desmistificar, e eu acredito que nos últimos anos isso tem ficado mais claro, porque a gente vem sendo procurado, enquanto advogados, por muitas mulheres, por muitos avós também, vem ficando mais claro que não é um problema efetivamente somente dos homens, somente, né, do pai ali, que efetivamente ainda está mais sujeito à questão da alienação parental por uma questão ilógica, né, que é a questão conjuntural, social, histórica, onde as crianças acabam ficando realmente mais com a mãe exerce um papel muitas vezes de maior relevância, de maior presença e participação na vida das crianças. Então, por essa característica, acaba que, de fato, o maior índice sejam os homens vítimas desse tipo de alienação. Mas tem muitos casos, realmente, e esse índice que a gente vem verificando, que está sendo divulgado, em torno de 20% a 30%, sendo mais preciso, que não são os pais, a gente já vem enxergando isso dentro da nossa casuística. Então, dentro do nosso escritório, a gente já tem hoje mais ou menos essa proporção de 30% não se tratam de pais alienados, mas de outras figuras parentais. Na sequência... O senhor traz... Por favor.
Outras figuras parentais que o senhor traz seriam os avós, Então, os tios seriam os cuidadores desses 30%. Porque a grande maioria a gente sabe que os avós, eles compartilham, né, desse cuidado também, na tentativa de acertar, acaba infringindo essa questão da alienação parental também. Suzana levantou a mão. Suzana, você pode também. Uma dúvida. Mesmo sendo pai, avós, tios, eles encaixam também como Tinha cortado. esse tema de alienação parental? Perfeitamente, Suzana, Cristiane, né? De fato, realmente, a gente tem casos, nesse momento, inclusive dentro do escritório, de avós como sujeitos ativos de ações de alienação parental. É muito comum. Né? E não é somente aqueles casos que os avós exerceram durante um tempo a figura de um pai ou de uma mãe. Não, são avós realmente que exerciam o papel de avô, mas após uma separação, efetivamente passaram a ser alienados. E sim, Suzana, também acontece com muito menos intensidade. Na verdade, acontece muito, mas as partes não têm tanta desprendimento para ir até o judiciário de alienação por parte de tios. Nós temos um caso no escritório que foi bem importante isso, que é uma relação familiar bem diferente, onde as tias exerciam realmente um papel muito presente, muito íntimo naquele seio familiar, e após a separação eles foram totalmente alienados. Nós chegamos a discutir sobre essa possibilidade, mas eles entenderam por não ajuizar essa ação, para não complicar ainda mais a relação, mas efetivamente acontecia isso. Por favor, Cristiane. Então, opa, está me ouvindo, né? Então, sobre essa questão, um exemplo prático dos avós, por exemplo, com relação à alienação parental, de repente, falar mal do pai, questões que, tá com a pensão atrasada, ou seu pai, né? Então, são coisas diárias que a gente, às vezes, pensa que é comum, que é normal, mas que não já é um tipo de alienação parental, porque como identificar essas falas diante das crianças, né, que um está puxando para o outro, e não pensando no psicológico, ou não pensando na figura. Oi, Cristiane. Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, tá me ouvindo? Cortou Sim, minha fala? Cortou um pedacinho. Marlene, seu microfone está desligado. Eu ouvi o contexto. Está cortando para você, Cris, um pouco. Realmente, Cristiane, o que acontece, né? Infelizmente, os avós exercem mais um papel de alienador do que de alienado. Nós temos o caso dos avós que são alienados. Mas também nós temos casos de avós que, infelizmente, eles exercem um papel de co-alienadores ali na relação parental. É muito comum isso, né? Nós temos um índice aí grande, onde quando a gente começa a perceber, a entrar, a analisar o contexto daquele problema que gerou essa alienação parental, há uma falta de maturidade, e até mesmo por uma distância de entendimento contemporâneo, né? Os avós viveram lá em outro momento, né? Então acaba realmente fazendo um trabalho de alienação, entendendo que aquilo não é alienação. Então há essa necessidade sim de se discutir isso. É importantíssimo que você tenha feito esse complemento, Cristiane. E a gente vem dizendo, eu estava seguindo aqui, para a gente tentar levar a efeito, quanto maior for a idade da criança ou do adolescente, no meu ponto de vista, os efeitos são mais devastadores. Porque a gente tem ali a alienação parental que acontece quando a criança ainda é um bebê, né? E aí os efeitos, como vocês podem imaginar, eles acontecem, eles são, principalmente quando a alienação parental é objetiva, elas são gravíssimos, precisam ser, né, combatidos. Né? Mas naquele momento ali propriamente dito, a criança vai sentir lá na frente, mas naquele momento propriamente dito, efetivamente talvez ela sofra pouco, ela sinta pouco. Mas quando a criança ali ela passa dos seus 7, 8 anos, na nossa experiência, inclusive em alguns casos, quando o pai chega, muitas vezes, eu quero ajuizar uma ação da alienação parental. E a gente entende que a gente pode fazer uma mediação, uma tentativa, ou simplesmente a alienação parental ainda é subjetiva, não tem tanta gravosidade, a gente às vezes evita de ajuizar essa ação para não piorar a relação parental ali.
Tá? Mas quando a criança ali está de seu 7º, 8º ano, começa a ficar extremamente mais complicado, e quando chega na adolescência, então, daí ele começa a ter o mundo como referência, começa a ter, né, as suas opiniões, independente de tudo aquilo que os pais estão ali colocando, ele já consolidou aquilo, então caminha para o que a gente chama no direito, e que a ciência vem abordando, e que inclusive nos Estados Unidos já foi caracterizado e conceituado como doença, que é a síndrome da alienação parental. Então, a gente tem casos de adultos que quando você conversa, discute com adultos, você vê que ele está ainda absolutamente alienado, porque ele viveu e ele consolidou os efeitos práticos ali da alienação parental, e chega num ponto que isso fica muito difícil, né? Começa a integrar ali os conceitos, a personalidade da pessoa, fica indissociável, fica muito, muito difícil. E é por isso que a gente sempre orienta que a alienação parental ela deve ser combatida, ela deve ser identificada logo nos primeiros sinais, né? É preciso que haja essa intervenção, porque senão depois fica muito mais complexo, muito mais difícil. O que efetivamente a Lei 12.318 de 2010 define como é a alienação parental? Então é a interferência na formação psicológica da criança, que prejudica o vínculo com um dos genitores, né? Mas aqui há uma extensão, então não é somente os genitores, mas outros membros aí do seio familiar. Mas é interessante abordar que esse conceito, ele foi agora em 2022, ele foi ratificado, que ele vai muito além de uma interferência na formação psicológica. Hoje passou a ser considerado, por meio de lei propriamente dita, que ele é uma forma de violência efetivamente psicológica contra a criança. Então, da mesma forma que a gente hoje, por exemplo, trata outros tipos de violências, agressões físicas, maus tratos, abuso sexual, a alienação parental, ela está dentro do amparo judicial hoje no mesmo patamar. Inclusive, são legislações novas que eu vou citar ali na frente, que quando se discutia a lei da alienação parental lá atrás, o projeto trazia uma conotação de crime propriamente dito, uma proposta de levar isso até o Código Penal, né? Aquilo não foi aprovado, né? Mas passaram-se aí hoje 14 anos. Hoje a gente tem, por exemplo, quem tiver a oportunidade de estudar os conteúdos da professora Maria Berenice, que é uma das baluartes aí do direito de família hoje no país, que ajudou a construir várias leis, ela deixa bem claro que a alienação parental hoje ela pode levar à prisão, sim, do agente que faz a alienação. Por quê? Porque passou a ser considerado como uma forma realmente de maus tratos, de violência psicológica contra a criança, e também passou a ser estendido até mesmo alguns conceitos e algumas aplicações da Lei Maria da Penha na questão da criança. Então nós temos medidas protetivas hoje, que também em 2022 foi editada a Lei Henri Burel. São medidas protetivas que vêm sendo utilizadas com muita frequência pelos advogados, pelas partes, né? E que hoje também possibilita para a criança praticamente os mesmos direitos, como por exemplo na defesa da mulher em situação de violência doméstica. Então, exemplos práticos que a gente pode trazer para vocês são aquela desqualificação não intencional, que é uma alienação parental subjetiva, as campanhas de desqualificação. Quando a gente fala campanha, então você já imagina, ninguém faz uma campanha se não for premeditada. Então aqui já há uma alienação parental objetiva propriamente dita. Aqueles obstáculos não intencionais. Não, tem um aniversário do pai, mas tem um aniversário da mãe. Então a mãe acaba, não, peraí, vai no meu aniversário. Ou o pai vai achar uma forma de prevalecer a vontade dele, usando estratégias sutis ali, mas não é um interesse de afastar propriamente dito, mas é um obstáculo, né, que cria-se, e aquilo também é uma forma de alienação, e é preciso que as partes tenham consciência disso. Né, que muitas vezes acontece, por mais que não seja tão grave, acontece. E tem as questões intencionais, que são os obstáculos intencionais, que são efetivamente os impedimentos de visitas. Então, quando acontece, o casal separa-se, né, então há aquele estabelecimento, seja convencional entre as partes, seja estabelecido por juízo, de como é que vai ocorrer a convivência, e aí cria-se realmente impedimentos,
né? Seja através de falsas memórias na criança, seja através de realmente suprimir as possibilidades de que aquela criança conviva com o genitor, né? Aí há realmente uma forma objetiva através do impedimento de visitas, e no meu ponto de vista, uma das questões mais recorrentes e aonde efetivamente não há o que ser feito. Tem que levar a situação para o judiciário conduzir. A chantagem emocional não intencional. Quem nunca fez? Quem é pai, quem é mãe, quem nunca fez? Ah, filho, mas você não vai... Você vai deixar o papai sozinho, você vai deixar a mamãe sozinha, você vai fazer isso. A mamãe fez esse com tanto carinho, esse lanche hoje que a gente programou para ir fazer, o papai fez. Isso é uma forma, né? Não há intenção, mas é importante que tenhamos. Mas se não há intenção, por que eu estou abordando aqui? Porque a gente precisa, entender que nada será igual do jeito que era quando casados. Então esse tipo de situação, quando está no mesmo seio familiar, isso não gera prejuízo. Agora, quando você está numa situação realmente dividida, essas situações elas não são benéficas. Por mais que seja aquela questão gostosa, uma forma até mesmo de carinho com a criança, isso é desaconselhável. É importante que a gente tenha essa dimensão, porque isso vai gerar problemas ali na frente. E aí também tem aquelas questões realmente intencionais, a chantagem emocional intencional, aonde cria-se o senso de lealdade, de fidelidade. A criança, ele efetivamente vai seguir o que o pai sente, o que a mãe sente, porque está passando para ele que tem que ser seguido, ele vai seguir, e aí ele começa a moldar os comportamentos dele de acordo com aquele sentimento, que ele não consegue, como eu disse para você ali atrás, separar o que é real do que é somente uma sensação, um sentimento, o que é um terceiro, que está uma dor de um terceiro e não dele. A diminuição, a supressão da autoridade parental. A autoridade parental é muito importante, né? Nós temos aí, desde 2002, por exemplo, a questão da guarda compartilhada, ela vem sendo ensaiada no Brasil. Desde a alteração do Código Civil, vem se modificando e passou a ser aplicada. Em 2014, em 2008, nós tivemos já uma legislação que aconselhou os juízes a determinarem a guarda compartilhada, mas em 2014, recente, então, são 10 anos, a guarda compartilhada passou a ser regra. Mas apesar de ser a regra, ainda ela não é a regra do que acontece no país. É a regra do que acontece no judiciário. Mas muitas vezes ainda, infelizmente, a questão da guarda, a grande maioria ainda não é compartilhada. E a guarda compartilhada é uma forma, apesar de nesse momento, quando a gente fala de 10 anos, para o direito, para a ciência social, naquele aspecto de pêndulo, como eu disse para vocês, que demora-se 10 anos para a situação se acomodar na sociedade, 10 anos não é nada, são dias, se a gente for pensar em outros exemplos, né? Mas, ou seja, essa questão da guarda compartilhada ainda é muito recente, vai demorar um pouco ainda para que isso de fato seja consolidado, e isso vai trazer com efeitos benéficos positivos, no meu ponto de vista, né? Desde que a alienação parental seja a cada ano, a cada dia, a cada oportunidade combatida, né? Tratada devidamente, ele vai sendo relativizado aí e vai melhorando. Então, até pouco tempo atrás, isso tudo não repercutia tão negativamente, porque os pais eles estavam juntos e criavam os filhos juntos. Hoje essa questão não é bem assim, né? Os pais estão separados e o problema é muito maior. O que eu chamo de alienação parental perversa? O que eu chamo de alienação parental perversa são aquelas situações que também tem previsão no Código Penal. Muitas das situações que acontecem também tem previsão no Código Penal. Então, existem formas de alienação que são feitas e que vocês conseguem encaixá-la perfeitamente ali no ECA. Não precisaria ter lei de alienação parental, não precisaria ter lei de guarda compartilhada, não precisaria ter nada. Vocês conseguem encontrar situações ali dentro do Código Penal. Então, aquela pessoa que efetivamente faz deliberadamente, intencionalmente, um abuso psicológico contra uma criança e até mesmo contra o outro genitor, ele efetivamente está fazendo um ato de perversidade. E nós temos aí exemplos de que eu chamo de alienação parental perversa, são as mudanças intencionais e absolutamente desnecessárias de domicílio. É preciso sim que a gente estabeleça que há aquelas condições em que o pai ou a mãe ela precisa mudar de domicílio para continuar vivendo, para continuar tocando sua carreira, sua vida,
vida, né? Mas ele não pode esquecer que ele tem um filho, né? Esse filho precisa, né, do vínculo do outro genitor, né? Então, até mesmo esse direito de ir e vir, o pai e a mãe, ele não tem o mesmo direito de ir e vir de quando ele era solteiro. É preciso que a gente tenha essa dimensão e que a gente consiga levar. Essa é a realidade. Na medida que você passou a ser pai, passou a ser mãe, essa mudança de domicílio, ela tem que ser muito planejada e principalmente alinhada com a contraparte, né? E muitas vezes isso não acontece. Acontece de uma forma intencional. Nós temos casos aí que a parte vai mudando de bairro em bairro, de cidade em cidade, de estado em cidade, e até mesmo, mais grave ainda, muitas vezes muda até mesmo de país para afastar o outro genitor, né? Existe aquela forma de alienação parental que é a substituição parental, né? Então, o homem ou a mulher constitui um novo relacionamento e começa, então, a dizer, colocar na cabeça daquela criança que ele tem uma segunda mãe, ele tem um segundo pai, ou que agora o seu pai é esse, a sua mãe é essa, né? A pessoa começa a chamar efetivamente e ser incentivada a chamar a outra figura de pai. Isso é uma forma, sim, de alienação parental, né? A não ser que tenha ali efetivamente sido feita toda a equiparação, né, da paternidade socioafetiva e outras situações, a não ser que isso realmente seja a realidade do contexto ali, né? Nós temos ali a questão do pai ausente, que é uma realidade hoje muito grande, né, que infelizmente acontece, mas nós temos também as questões são feitas de maneira intencional. Há essa promoção da substituição como uma forma de alienação parental. Então isso é muito grave, é devastador. E isso é uma forma de perversidade do nosso ponto de vista. As falsas acusações de abuso das mais formas, abuso até mesmo sexual. A gente tem assim, um índice alarmante de casos em que acusa-se principalmente o genitor, o pai, de abuso ou de indícios de abuso sexual contra uma criança, mas com o viés efetivamente de praticar alienação parental, de afastar. Mas existem outras formas também, as falsas denúncias de maus tratos e até mesmo o mau uso de medidas protetivas, quando você tem ali a grande maioria, a esmagadora grande maioria. Eu estimo que mais de 90%, sem dúvida nenhuma, das medidas protetivas que são hoje deferidas no país, no contexto da Lei Maria da Penha, são medidas necessárias. São medidas que realmente precisavam ser deferidas. Mas existe sim um índice pequeno, mas que é um índice mensurável, né, que são feitos realmente com o viés de promover prática de alienação parental. Porque quando se estabelece uma medida protetiva ali entre as partes, o genitor e a genitora, né, o pai e a mãe, você efetivamente cria obstáculos, se dificulta muito, cria-se até mesmo uma barreira efetivamente entre as partes, né? Por quem é que vai agir da mesma forma com o outro, tendo sido acusado de abuso sexual, por exemplo, né? Como é que, então, você voltaria a ser amiga de alguém que tentou efetivamente contra a sua vida, tentou tirar a sua vida ou, né, cometeu um crime gravíssimo contra você? Então, isso é muito complicado. Então, são situações que, uma vez que elas ocorram, elas trazem efeitos irreversíveis no nosso ponto de vista, né? E essa prática, por favor, fique à vontade. Contribuir rapidamente. Aí o genitor acaba, quando a equipe vai fazer a visita de algum tipo de violência que a criança tenha sofrido, depois ele reconhece que ele fez aquela denúncia porque a esposa trocou ou largou e ele queria se vingar e utilizou da forma de violação de direito contra a criança, contra o maus tratos que não foi efetivado, para que ele se vingasse da esposa. Então, assim, recorrente a isso, a gente tem que ter esse olhar, né, para saber realmente o que é verdade, que não é, e vem essa questão do obstáculo intencional, né? Então, não pensa-se na vida da criança, mas sim no ego da pessoa, ou do marido, ou do ex-marido, ou da ex-mulher que foi, né, enfim, final do casamento, ou de um namoro, enfim, né? Então, é bem crítico e é muito triste tudo isso. E aí, como a equipe está também preparada para que analise tudo isso. E aí vem aqui a Dorilda Minosso, ela fala aqui no chat para nós que é muito recorrente o uso de medida protetiva para afastar um dos genitores dos filhos, né? É a prática aí do nosso atendimento.
Exatamente. Olha, Cristiane, foi muita coincidência. Ontem, né, eu à noite eu faço a distribuição no escritório, as publicações. Então a gente atua no direito de família no Brasil inteiro. E a gente tem um caso lá de São Paulo, né? E que nesse caso estávamos ali advogando para o pai, né? E o pai foi alienado. Olha essa situação. Mas, nesse momento agora, o pai voltou às visitas, né? E também a gente percebe um movimento ali em que teve lá atrás, né, falsas acusações de agressão contra a criança que também teria sido praticada, também com o objetivo de alienar a mãe. Então são situações que carecem muitas vezes do advogado ele ter, né, efetivamente, o advogado na área de família, ele não advoga para pai ou para mãe. No fundo, o destinatário é sempre a criança, né? Quando, nas questões que envolvem guarda, convivência. Então é importante que tenha um cuidado muito grande, né? E muitas vezes a gente percebe que as partes, muitas vezes, elas deixam de contratar profissionais que têm justamente esse cuidado, porque querem justamente o inverso. Vão contratar profissionais ali que, né? E é importantíssimo. Eu espero que na advocacia, muito embora hoje, nesse momento, seja importante, termos nichos de atendimento, né? Mas existem aí grupos de advogados que advogam só para homens, grupos de advogados que advogam só para mulheres. Eu entendo que isso hoje é uma necessidade para que se tenha um equilíbrio, né, a essa situação, mas eu de fato espero que isso se rompa lá na frente, que a própria advocacia também contribua de uma maneira positiva para que não haja, porque é sim uma forma de piorar essa relação homem-mulher, você ter ali uma atuação para A ou para B, né? Então assim, a gente tem hoje muito orgulho, por exemplo, na nossa atuação, de ter, independente de sexo, independente de quem seja, uma atuação realmente muito, muito firme quando é necessária, mas muito acolhedora, muito empática também quando é o caso, quando é necessário, independente de quem que esteja assim realmente sendo alienado. Eu tenho exemplos assim diversos para trazer para vocês de figuras maternas, né? Por exemplo, que a gente atua e que vive em situações muito dramáticas. A manipulação de doenças e de remédios. Isso, inclusive, tem muitos filmes, né, que retratam isso, né, que são os dramas emocionais aí que a gente vê, que infelizmente vende-se muito, né, e isso é muito mais comum do que a gente imagina. Acontece isso de uma forma intencional, muitas vezes, para poder culpar o outro genitor ali. Então veja que a parte, ela sai da figura de pai, de mãe e começa a usar a criança como objetificar a criança, começa a usar a criança como um mero objeto que na visão dele passa a não ter mais direitos de absolutamente nada, nem direitos humanos, né? E começa a fazer esse tipo de crueldade realmente com crianças, com o viés de culpar, de gerar uma culpa, de alienar o outro genitor, outra genitora. A implantação de falsas memórias. Como eu disse para vocês, né, muitas vezes as crianças, na maioria, né, eles não vão conseguir distinguir o que é real, do que é uma situação implantada por terceiro, o que é só uma sensação dele ali, ou uma emoção que ele não consegue controlar, né, mas são as falsas memórias, elas caminham para o resto da vida, muitas vezes, com pessoas, né, e isso é muito grave. E é importante a gente distinguir que, muitas vezes, nos desdobramentos das ações que tratam sobre direito de família, questões de guarda, é tudo muito complexo hoje, né? Porque hoje antigamente você decidia a relação familiar com uma ação só. Ação, regulamentação de guarda, visita, pensão alimentícia, com mais isso, com mais aquilo, com divórcio, com partilha, era muito mais simples, até agora, esses anos atrás, até 2016, 2017, hoje não. Hoje a gente tem a questão, muitas vezes, casos em que eles circundam entre várias de violência doméstica, várias de infância e juventude, várias de família. A situação ficou muito mais crítica, muito mais complexa. E é importante que haja um cuidado por parte de todos dentro dessa situação, porque é possível separar muito bem caso de caso, matéria de matéria, direito de direito, né? E a gente tem muitas vezes que diferenciar também o que é um ato de alienação ou o que é um ato de conscientização. Porque aquela criança, a depender da idade que ela esteja, ela precisa ser inserida dentro de um contexto. Quem é que gosta de ser enganado? Né? A pessoa está vendo, a criança viu ali muitas vezes a mãe sendo agredida pelo pai, viu ali, e como é que vai... não foi, você não viu isso?
Você quer deixar uma pessoa doida, você falar que ela não viu aquilo que ela viu. Então é importante também que haja essa diferença, a gente possa entender qual que é o momento da criança, o que ele participou, o que ele viu, o que ele viveu, né? Então o que é um ato efetivamente de conscientização daquela criança e que é preciso que essa conscientização aconteça com auxílio técnico, com muita empatia, somente explorando aquilo que realmente é necessário, né? Para que senão se torna também uma forma de alienação parental. Os impactos da alienação parental para criança e adolescente, como eu disse para vocês, são devastadores. A gente tem aí, né, não precisaria nem citar, mas é inimaginável, né? Ansiedade, depressão, problemas de autoestima, dificuldades escolares, é muito comum. O isolamento social é mais comum ainda. Afastamento e perda da identidade parental. O que é essa perda da identidade parental? Poxa, né? A gente começa o Código Civil, enquanto advogado, estudando ali os direitos da personalidade, né? Estudando as questões. E a gente encerra o Código Civil, né? Se a gente for analisar de uma maneira assim, muito simplória, muito simplista, a questão a gente começa ali no Código Civil falando sobre o direito da personalidade e tal, e encerra lá na questão de sucessão, né? Quando é a vida, gente, a vida é isso. Então a identidade parental faz parte da essência da vida. A pessoa ela simplesmente tem o risco de começar e terminar a vida sem uma consciência de sua identidade real, né? É muito grave isso, né? Isso precisa realmente ser compreendido da extensão que merece. Distúrbios psiquiátricos são muito comuns, né, que são tratados e que geram efeitos devastadores, como suicídio, por exemplo, infelizmente. Né? A questão da marginalidade é inevitável admitirmos, né, que a gente tem aí índices que são muito facilmente, né, verificados, que infelizmente aumenta-se muito o nível de marginalidade quando um adolescente, um jovem, ele foi ali alienado, né, do pai ou da mãe, né, ele não tem aquela identidade, não teve aquela participação ampla. Eu costumo dizer, né, quem muitas vezes vive num extremo, e eu respeito, porque a questão ideológica todos temos, né, aquelas convicções, todos somos ativistas daquilo que acreditamos, né, na sua verdade, na nossa essência. Entretanto, é preciso que tenhamos o bom senso, que sabemos distinguir aquilo que realmente não pode ser conduzido de uma maneira extremista. Não é possível, né, que isso aconteça. Então, independente desse viés, é importante que a gente entenda. São a mesma quantidade de cromossomos, gente. É simples. Né? Seja para homem, seja para mulher. Então é evidente que isso traz prejuízo realmente de essência para a pessoa, para a criança. Então isso é importantíssimo termos isso em mente. Interferência nos padrões de relacionamento, isso acontece. A pessoa, o jovem, adolescente, começa a se relacionar com amigos, com pessoas, visando compensar, visando transferir, visando suprir, ou muitas vezes visando combater aquilo que viveu. Né? E há uma relação muito íntima da alienação parental com essas questões de padrões de relacionamento. A síndrome da alienação parental, como eu disse para vocês, né? Talvez o efeito mais grave da alienação parental, né? Para os genitores e para a sociedade também não é menor ali os efeitos, né? Sofrimento emocional, perda de vínculo com o filho, ansiedade, depressão e baixa estima, isolamento social, a ruptura irreversível no contato com o alienador quando há a prática de alienação perversa. De novo, gente, como que vai se retomar, se restabelecer? É só através de milagre, realmente, né? Muitas vezes. E porque, honestamente, quem é atropelado numa rua nunca mais vai atravessar aquela mesma rua da mesma forma. Né? Então nunca mais vai se resgatar um relacionamento da forma que era quando você está diante de um cenário, quando uma parte foi vítima de uma alienação parental tão perversa, como é o caso, por exemplo, do abuso sexual. Eu recebi muitos casos de pessoas que foram abusadas, foram presas indevidamente, pessoas que tentaram suicídio, né? Pessoas que foram abusadas até mesmo dentro de presídios. Então, assim, é preciso que tenhamos a dimensão de que o abuso sexual ele é um crime hediondo.
é algo assim, a consequência jurídica para alguém que comete isso, e infelizmente acontece com muita recorrência, então acaba colocando o juiz, psicólogo, assistente social na parede, porque quando chega lá e um indício de abuso sexual, é meio que inevitável que a autoridade ela tome providências, e que muitas vezes até mesmo ela faça uma ruptura daquele contato, daquela convivência, até que se investigue. Só que isso efetivamente traz consequências muito sérias, muito graves para toda a sociedade, né? E para quem foi alienado, para a criança, e enfim. A sobrecarga no sistema judicial, né, e o aumento de conflitos judiciais familiares, né, também é uma consequência. E a gente passou a ser discutido, felizmente, tá? Isso é importante, passou a ser discutido a partir de inserções na lei agora em 2022 sobre a alienação parental institucional. O que a alienação parental institucional muitas vezes, né, ela tem outros conceitos, mas eu vou estender o conceito aqui dentro da temática do nosso objetivo da alienação parental, que muitas vezes acontece uma forma de coalienação parental. É preciso que tenhamos essa distinção, que infelizmente isso acontece. Quem julga, quem analisa, quem está ali conduzindo o processo de família são seres humanos que têm suas vivências, têm suas histórias, têm suas crenças, têm seus problemas, têm seus traumas, e a psicologia explica que muitas vezes fazem transferências através de outros casos, compensações psicológicas, questões ideológicas. Então, muito embora não haja ainda sanções rigorosas a essa prática da coalienação parental, há meios sim, para que isso possa ser combatido, para que a parte que se sinta lesada por uma prática de coalienação, porque muitas vezes a escola exerce um papel de coalienador, né? O advogado pode exercer esse papel, o sistema judiciário, se não tomar cuidado, pode exercer. Por quê? Porque à medida em que as provas são robustas dentro de um processo e uma autoridade judicial passa a agir de uma maneira indiferente àquelas provas, isso é sim um ato de alienação parental. Isso contrapõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, de maneira a realmente a pessoa estar cometendo também de uma maneira juntamente com outra parte a prática de alienação parental. Estatísticas. Né? Segundo o CNJ, nós temos aí um aumento expressivo a cada ano, mas, por exemplo, ali em 2014, nós tivemos um crescimento de 400 para mais de 10 vezes, 5 mil processos. Isso ali em 2023. Né? E ainda é um volume pequeno, porque muitos pais, muitas mães, quando alienados, ainda não procuram seus direitos. E não procurando seus direitos, eles estão realmente contribuindo com a vida daquela criança que vai sucumbir, né, nos efeitos emocionais propriamente ditos. Né? Então, são volumes muito grandes. Hoje, cerca de 80% dos casos de alienação parental envolve mães como parte alienadoras, como a gente disse, e 20% já envolve pais como parte alienadoras. Né? Existem estudos que falam de mais de 30%, quando se estende ali para avós e tudo mais. Então, é importante termos em mente que não é uma questão somente de gênero, é homem, mulher, não. Todos temos um filho, ou tem um neto, ou vai ter um sobrinho, né? Isso tem que acabar. Né? Então o próprio BDFAN traz essas pesquisas, isso é muito importante. Até 30% das acusações de abuso sexual, segundo publicação que vocês podem encontrar no G1, por exemplo, dessa psicóloga, que é uma perita judicial, que eu citei como exemplo, mas temos dezenas de psicólogas aí que trazem estudos semelhantes, como é o caso da Mônica Guazelli, por exemplo, que é advogada e psicóloga, a doutora Glícia Brasil e tantas outras, né? São falsas. São feitas efetivamente com esse viés perverso. Né? Somente na capital do Rio de Janeiro, 80% das denúncias em determinado momento ali foram consideradas falsas de abuso sexual, né? Nas varas de família. É importantíssimo que tenha essa dimensão para que sempre seja estabelecido o benefício da dúvida. Né? E a gente tem casos, né, que vocês têm muito mais experiência que eu nisso, mas a gente tem casos que, infelizmente, as próprias crianças, em algum momento, começam a agir como produzir provas para aquela pessoa que está ali alienando. Começa a criar situações também. Porque ele não tem a dimensão de consequências, ele não consegue separar o que é em verdade do que é verdade. E a gente vê casos onde efetivamente o genitor ele se afasta, ele para de exercer a convivência porque se tornou um risco
porque a criança passa a ir para casa, né, para produzir provas, para criar situações, né? Então ele entende que essa criança é vítima de uma alienação, já está ali na questão da síndrome de alienação parental, mas efetivamente ele também precisa se proteger, né? Senão ele não vai conseguir nem subsistir para ajudar na criação, ainda que à distância dessa criança. Então isso é muito grave, né? É devastador, a gente precisa entender que as consequências são muito grandes, né? E vão muito além do que a gente possa imaginar. Alterar ou suspender a convivência livre, isso é uma questão de valoração de provas. A gente tem uma previsão na lei da alienação parental que estabelece que o juiz pode, a seu critério, indicar a realização de estudo psicossocial e a realização de perícia. Mas a gente, pelo menos ao nosso entendimento, e que a gente precisa efetivamente, que os juízes tenham coragem de decidir, os juízes tenham efetivamente amor pela dedicação, pelas provas que estão ali contidas dentro de um processo. Porque a gente vê casos de processos judiciais que tramitam por 5, 6 anos, ali uma criança afastada, e aqueles 5, 6 anos produziram-se mais do mesmo. Porque naquele momento ali da inicial, quando foi pedido uma liminar que não foi apreciada ainda, já tinham elementos suficientes para poder tomar providências. Então não é necessário efetivamente que se transfira toda a responsabilidade para a psicologia, para a assistência social, para os núcleos multidisciplinares. Nem todos os casos isso é necessário, porque leva uma responsabilidade muito grande para outras partes. Mas, ao mesmo tempo, isso também é necessário quando a gente está em situações de bola dividida. A gente não sabe realmente ali. O juiz está numa situação que ele não tem convicção. As provas, ele não consegue fazer uma valoração adequada daquelas provas, então ele precisa realmente do suporte dessas equipes multiprofissionais. As ações práticas, né? Como eu estava dizendo para vocês, a ação da alienação parental, ela tem um caráter declaratório. Dessa forma, para ela existir e subsistir e tramitar, ela precisa meramente de indícios. O juiz ele é obrigado a estabelecer, a receber aquele processo com a presença de indícios. Então você não precisa ter efetivamente as provas propriamente ditas. Os indícios são suficientes para que seja feita a análise de a existência ou não da alienação parental. Só que, como eu disse ali atrás, muitas vezes não há indícios, há evidências, há provas contundentes, robustas. Né? E quando a gente está em situação como essa, a gente não pode fechar os olhos para isso. Né? Seja quem é que esteja atuando como um ator nesse processo. E até mesmo o advogado, muitas vezes, que está ali fazendo a defesa da parte que está promovendo a alienação. Essa questão de conscientizar a parte é muito importante. Dedicar-se, então, às provas, e o juiz tem sempre autonomia, independência e discricionariedade na sua decisão. Né? Se necessário estudo, se necessário perícia. Boa parte das ações, sim, precisarão de estudo psicossocial, precisarão de perícia, mas nem todos os casos são indispensáveis. E inclusive há um movimento aí por parte da psicologia, por exemplo, de que há uma transferência, né, de responsabilidade para a psicologia, mas não há o suporte propriamente dito, porque, né, não se pode querer que se faça uma análise ali e se dê conclusões que aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano faz isso, fulana faz aquilo, efetivamente sem que não haja um suporte. Hoje a gente tem aí questões, por exemplo, em estados, né, como que sequer são concursados, né, estão ali, não tem segurança jurídica propriamente dita e respondem, né, respondem dentro da sua atuação, junto a seus conselhos de classe e tudo mais. Oficinas de paz, estudos psicossociais, a mediação familiar como forma de enfrentar a alienação parental, constelações familiares, o direito sistêmico ele é uma realidade, né? Tem gente que é adepto, tem gente que não é, né? Eu particularmente sou adepto, mas nem tudo se resolve através de constelação familiar, no meu ponto de vista. Doutor, Sim, por favor. O pessoal estava não querendo te interromper, já interrompendo, né? Eu queria abrir para as pessoas se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. E acho nessa linha que o senhor está falando, a Kelly, que é a nossa colega, a psicóloga, ela está até fazendo uma pergunta de como que o direito pode ser utilizado da constelação familiar para beneficiar as partes que estão envolvidas nesse conflito, entendeu? Pode até não ser a área do senhor, entendeu? O senhor não trabalhar muito com a constelação familiar. Mas fique à vontade e eu vou abrir depois para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, doutor. Nós temos 1 hora, só para não interromper o senhor, temos 1 hora de...
conteúdo realmente foi já praticamente abordado aí. A gente está indo para as considerações Aham. finais mesmo. Então, pode ficar à vontade, Kelly. É um prazer aí ter a sua contribuição. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Boa tarde a todos os participantes. Boa tarde, doutor Alex. Boa tarde. Eu gostaria de saber como o direito se utiliza da constelação familiar para poder conduzir o processo ou ter algum benefício em amenizar esses conflitos. Perfeito, Kelly. Aqui no estado de Mato Grosso, inclusive, nós tivemos um momento que o Poder Judiciário, através da desembargadora Clarice, através de tantos outros juízes, né, se dedicaram muito à questão da constelação familiar, do direito sistêmico. Muitos advogados formados se especializaram nesse tema. Houve um momento em que realmente se direcionava casos de alienação parental para o direito sistêmico, para sessões de constelação familiar. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, isso é sim importante, porque a constelação familiar, assim como, por exemplo, você, como psicóloga, vai entender muito melhor que eu meio que tento assemelhar como leigo, né, a questão da constelação familiar ali com a questão que você muitas vezes vê na psicanálise. Você consegue respostas, né, que para você entender o cenário que você está, por que você está naquele ambiente, né, como é que você vai se comportar, e você consegue respostas para que você consiga administrar com mais cuidado essa situação. Então, a constelação ela é muito mais importante para a parte do que para a solução do processo propriamente dito, como uma forma de conscientização. Mas há, sim, né, essa possibilidade, essas ferramentas que os juízes possam indicar, né, essas sessões, né, e eram, não sei como está hoje aqui no Tribunal de Justiça nosso, mas eram, inclusive, proporcionados essas reuniões, essas sessões, através do Poder Judiciário. E eu acredito, sim, que quando há aquele profissional, seja uma psicóloga, seja um assistente social, que também entende, que estudou e que compreende, que participa muitas vezes, que entende que aquilo possa ser importante, não vejo nenhum problema e é absolutamente louvável que isso também seja recomendado, né? E, enfim, não sei se eu respondi o seu indagamento, mas estou à disposição, Kelly. Eu quero agradecer e aproveitar a oportunidade da fala para dizer que eu tenho comigo uma observação enquanto psicóloga, que eu acho que desencadeia muito essas situações de alienação parental, porque os casais, muitas vezes, eles deixam de perceber o momento do divórcio, porque o divórcio, às vezes, já aconteceu no casal, entre o casal, mas aquela formalização leva tanto tempo, ou a percepção da necessidade, né, da separação leva tanto tempo, que muitas mágoas e ressentimentos vão se acumulando, né, ao longo daquela convivência que já é desgastada, e aí acabam incluindo a criança naquela luta de poder, de ressentimentos, e que só trazem prejuízo a todos mesmo, como o senhor bem salientou. E aqui no nosso trabalho, no núcleo psicossocial, a gente percebe muito isso, de casais que eles carregam questões mal resolvidas do relacionamento e levam isso para a criança, usando, né, do menor para poder provocar vinganças, ciúmes, né? E isso realmente é um comportamento que a gente não deve realmente aceitar. O direito está aí para defender essas crianças, e os psicólogos, os assistentes sociais também, numa equipe multiprofissional, estão disponíveis, né, para trabalhar com essas famílias, para que a condução dos processos possam se dar de uma forma respeitosa, né, especialmente com relação aos direitos humanos de todos os envolvidos, né? Perfeitamente. A gente vê
Vou fazer para concluir, uma analogia. Né? É inegável a gente não fazer uma analogia hoje, por exemplo, a realidade hoje que a Lei Maria da Penha ela traz na nossa sociedade. Então, não adianta, né, o homem achar que ele continuará, muitas vezes, vivendo sobre outra, né, outra era. Já pensou? Essa é a realidade. A realidade hoje é essa e a pessoa tem que se adaptar. Eu costumo dizer para alguns clientes, muitas vezes, que estão ali, né, sofrendo, você faria dessa mesma forma se fosse um homem lá do outro lado? Né? A parte não faria, né? Teria uma situação. Então, é importante que se mude isso. E na questão da alienação parental também, porque a lei vem sendo rigorosa. Vem agora, em 2022, tivemos mudanças assim muito graves e que as precisam, né? É uma decisão. Se curar, é uma decisão melhorar, é uma decisão se conscientizar, é uma decisão para sofrer as consequências severas também. E agora, o amor é uma decisão. A gente tem isso, né? Você proteger o seu próprio filho, né? Suas relações ali sem dúvida nenhuma, independente de estar no seu familiar ou não, de ter tido um relacionamento ou não, é uma forma realmente de amor que tem que se desprender de tudo, né? E viver aquilo intensamente. Caso vocês tenham mais algum questionamento, fico aberto. Encerrando, né? A gente somente citando o caso prático ali, que foi uma decisão ali de 2016, onde houve uma mudança intencional de domicílio para afastar. Então o pai vai lá na escola, não encontra a criança, né? Tinha sido mudado para uma outra comarca. Isso o Tribunal de Justiça pioneiramente estabeleceu, foi uma ação da nossa atuação, estabeleceu ali que deve-se investigar a alienação parental na cidade onde a criança foi alienada e reverteu-se ali imediatamente a guarda, né, e determinou-se o retorno daquela criança, né, para poder cessar os efeitos da alienação parental. Isso já lá em 2016, né, mas antes mesmo disso já tinha outras situações. E hoje é muito comum. Basta conversar aí com quem é da área, né, para ver que isso realmente acontece com muita frequência, inversões de guarda, suspensões de visitas por causa dessas práticas. Então é uma decisão de todos realmente caminharem pela proteção das crianças, aí, dos filhos, para que não haja essa prática de alienação parental, senão as consequências haverão, as sanções existirão para todos. Então, eu acho que também para Márcia, Rita, para você fechar o seu microfone, está dando microfonia aqui. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ou nós podemos liberar o doutor aqui? Nós já estamos mais de uma hora, doutor, aqui numa live, sendo que está muito interessante, está todo mundo interessado também. Mas eu acho que a gente vai encerrando aqui, agradecendo, né, Cristiane, imensamente pelas suas palavras, contribuíram muito para a nossa atuação profissional, psicólogo como assistente social, e deixar bem claro que nós temos que tomar esse cuidado no âmbito do trabalho, para que nós não incentivamos e nem reforçamos essa alienação parental, que eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, o profissional também, de se isentar, não só ou acabar envolvendo nessa disputa, que é um lado muito emocional, se acaba não tendo esse cuidado, ou o profissionalismo se acaba envolvendo, né, Cristiane? Você está aí? Estou aqui, Marlene, exatamente. Acho que é um tema... Não, estou aqui. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou sim, estou. Marlene? Sim. Então, é um tema, né, muito importante, ele não termina aqui, né, aqui e agora. Acho que é o início... E muito importante aí para a nossa atuação de todos os que estão participando. Quero agradecer o doutor Alex pelo tempo e qualquer dúvida que a gente tiver com relação à nossa atuação também, eu acho que a gente pode tirar, procurá-lo, né, para poder também, né, ter os esclarecimentos. E fica à disposição para a sua fala final, enfim, depois se alguém pedir o contato a gente também passar, e aí... muito obrigada mesmo, em nome, né, do NUPS aqui de Várzea Grande, e se eu já esteja também convidado futuramente para os outros temas. Obrigada. Muito obrigado, Cristiane, que fizeram presente, né? Nós temos aí alguns advogados que entraram, né? E é um prazer, foi um privilégio muito grande, né? É uma iniciativa aqui louvável, né? Uma vara especializada de criminal e de questões fazendárias, né?
trazer esse tema, porque a gente sabe que vocês se relacionam com situações que sempre levam a questões que se extrapolam efetivamente daquilo ali, né? Os lares, infelizmente, adoecidos, né? Tudo pode acontecer. E sempre à disposição, foi um privilégio e fico à disposição aí através dos meus contatos para qualquer dúvida, qualquer contribuição. Obrigada, doutor. A lista de presença está no chat. Quem não preencheu, por favor, preencha para poder receber a certificação de participação. E não tendo mais dúvidas, Marlene, podemos encerrar? Sim, só registrar a presença da Josi, que a assessora do Dr. Hugo está presente, e o gabinete do Dr. Hugo está presente também participando com a gente, tá? Em nome do Dr. Hugo, do Juizado Criminal, a gente agradece, né, Cristiane, a todos os presentes, a doutora, nós estamos muito agradecida e contribuiu muito com todos presentes. Muito obrigada, viu? Até a próxima, pessoal. Obrigada.